bem, gente, vamos dar início ao nosso estudo, sem mais delonga. Opa, correu o negócio aqui, calma aí. É você. Hoje nós vamos estudar o último mandamento dos 10 mandamentos, né? É algo primoroso para nós. Nós fizemos uma caminhada, né? Muito abençoadora. Eu pedi para o Valdemir ver se achava a câmera. Nós fizemos uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Foi algo muito bom, muito abençoador para a minha vida, principalmente, e espero que para a tua também. Todos os nove mandamentos estão lá no canal do YouTube da nossa igreja. Você pode estar acessando posterior esse material para estar também ali verificando e assim aprendendo, né, desse momento tão importante. Obrigado, meu irmão Valdemir. Vou pedir licença para estar sentando no banquinho aqui para facilitar o meu joelhinho aqui, deu uma machucadinha, então no frio parece que dói mais, né? É impressão ou é verdade? É verdade, né? Rapaz, mas eu fiquei naquela dúvida. Você sabe qual que é a dúvida? Fiquei naquela dúvida assim, mas quando machuca, o que a gente faz? Não coloca gelo? Não coloca gelo para tirar a dor? Mas aí no frio dói mais. Mas não dá para entender esse negócio. A gente colocar gelo para tirar a dor, mas no frio dói mais. É incrível. Rapaz, 46, irmão. 46, olha, 46 já... É que eu andei com o pneu murcho muito tempo, entendeu? Eu andei com o pneu murcho muito tempo. As estradas tinham muita pedra nas estradas, muito buraco, né? Onde eu passei tinha muito buraco, irmão. E deu uma machucada. Olha, tá novo, hein, irmão? Graças a Deus, né? Tá novão, hein? Tá benção demais. Que bom que estamos aqui, vamos aprender um pouquinho mais. O 10º mandamento, qual que é mesmo? Não o quê? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Pronto, olha aí. Então, ele está trazendo o que está lá em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás, certo? Você tem dificuldade com esse mandamento ou não? Tem dificuldade com esse mandamento? Não? Não? Ou mais ou menos. Não cobiçarás. É interessante como a gente tem dificuldade com esse mandamento, a gente não sabe. É impressionante como a gente tem dificuldade. O autor do livro que nós estamos estudando, que é do Orton, ele trabalha o conceito de que esse mandamento, o último mandamento, é um resumo dos últimos 5 mandamentos, que é: não dirás falsos testemunho, não furtarás, não adulterarás, não matarás e honra o teu pai e tua mãe. Melhorou um pouquinho? Vamos fazer a pergunta de novo? Você tem dificuldade com esse mandamento? Talvez, se a gente conseguisse olhar um pouquinho mais para dentro da gente, ele fala assim: eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. E quer ver só? Quando você, se você trabalha numa empresa, vamos pensar assim. Você trabalha numa empresa há quantos anos? Quantos anos, Denise?
26 anos numa única empresa. E aí você tem o cargo 5 da empresa lá. Cargo 5 da empresa. 26 anos de empresa trabalhando sol a sol, não pega atestado. Se você tiver que fazer uma cirurgia, você faz nas férias. Você, se tiver que ir ao médico, você vai depois do expediente. Você é aquele funcionário que chega mais cedo e sai mais tarde, só sai quando o serviço acaba. Ou seja, o funcionário exemplar. Exemplar. Tem greve, você não adere, você, né? Você foge da greve, né? É o padrão que todo o patrão quer, né? É o padrão que todo patrão quer. Não reclama, fica de boa, dá de bem com todo mundo. Aí chega um café com leite lá, né? Chega um que foi desmamado ano passado, né? Chega um novinho lá, 22 anos. Você tem mais tempo de empresa do que ele tem de vida. Aí ele fica 6 meses na mesma função que você, e o que acontece? Ele sobe, ele passa por cargo acima de você. E o que tu faz? Ai, que legal que ele subiu! Que bênção! É isso que a gente faz? Naturalmente, o que a gente faz? Nosso senso de justiça. Isso está errado. Mas que é isso? Eu estou aqui 26 anos, chega esse cara que saiu das fraldas ontem e passou por cima de mim e foi embora e tá, agora é meu chefe. Acha que sabe tudo. Só porque viu no livro lá que está escrito, acha que sabe tudo. A gente fica com cobiça do cargo que ele recebeu ou não? A gente fica, irmão. Vamos falar a verdade, cara. Pior que fica, não fica? Que é o dele. Fica chateado, fica magoadinho. Não foi, porque não fui eu, né? Eu tenho que ir embora dessa empresa porque não vou ser valorizado nesse lugar. Meu irmão, é mais ou menos assim, sabe por quê? Porque nós estamos olhando o que no conceito de apenas desejar, mas eu tenho que estar contente com o que eu tenho, primeiro aspecto. Isso não quer dizer que eu não possa querer crescer, é outra coisa. Mas eu tenho que estar contente com o que eu tenho, com a vida que eu tenho, tudo o que Deus me deu. E eu tenho que me contentar com o que Deus dá para a vida do outro também. Eu tenho, e esse princípio trabalha dentro desse mandamento: não cobiçarás. Com essa ilustração aqui, a gente tem mais dificuldade com esse mandamento ou não? Sim, 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 sim. É um dos mandamentos menos compreendido. Aqui, irmão, passa o microfone aqui para lá. Isso, deixa eu chegar o microfone aí. Aí depois o nosso irmão Valdemir pediu a palavra também. Dá para entender porque a minha filha trabalhava com a equipe de médico há 25 anos, e como ele já ganhava mais de 25 salários mínimos, aí a empresa falou: não, a gente tem que dispensar ele e pegar outro para pagar menos. Uhum. Aí ele chegou na minha filha, que é a instrumentadora dele, né? Falou assim: Elisa, a gente vai sair da equipe. Aí ela falou: mas por que, Zé Luiz? Aí ele falou: chegou um aqui mais interessante do que eu. Mais novo, ganhando menos. Mais novo, e porque eu já tenho 2 aposentadorias, preferiram ele, pagar menos. Então a gente vai ter que sair. Mas alguma cirurgia minha que eu vou fazer, você é minha instrumentadora. Pronto. Mais particular, não pelo SUS. Aí tudo bem. Então assim, eu entendi o pastor, a pergunta do pastor, pelo que a minha filha passou.
Bem isso. Amém? Mas todos nós, em certa medida, se a gente só o fato de ouvir a história, já vamos ficar meio que revoltado até com a situação, né? A gente fica revoltado com a situação. Certa feita eu estava em Curitiba, trabalhava numa empresa, era o melhor vendedor externo, batia todas as metas, sempre estava nos primeiros lugares das vendas. Aí surgiu um cargo de chefe dos vendedores. Eu falei, opa, eu vou ver com quem eu vou competir aqui, né, na empresa, com quem eu vou, né, quem que eu vou ter que derrubar na escada, né, para pegar essa função. E o que a empresa fez? Trouxe um de fora para assumir o cargo. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo, eu estou aqui ralando, sol a sol, frio a frio, vendendo tudo, tentando, né, fazer tudo de acordo, passando do horário, vindo até 10 horas da noite, atendendo cliente, ligando, recebendo ligação e tal. Agora você traz uma pessoa de fora que não conhece o mercado, não conhece o meu segmento, não conhece nada disso para assumir um cargo que é chefe nosso. Meu irmão, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A gente fica, com certeza, não gostoso com isso. Mas o que a Bíblia vai nos despertar não é um senso de comodismo, mas é um senso de agradecer a Deus pelo que Deus nos dá. Agradecer a Deus pelo que Deus nos dá. E agradecer a Deus pelo que Deus dá para aqueles que estão à nossa volta. Entender isso é entender o princípio do não cobiçarás. Fala, Valdemir. De uma forma, do que já foi colocado aqui, mas de uma forma assim mais ampla, do que a Bíblia nos coloca, é exatamente a intenção, né? Lá atrás, para você pecar, você tinha que cometer o pecado, né? Uhum. Depois de Jesus, mudou completamente, né? Nós não verbalizamos isso para as pessoas, né? Nós entramos no quarto, com a recomendação, entra no teu quarto, né? E peça o teu pecado lá com Deus, mas a cobiça, na verdade, ela é ampla, né? São uns pequenos detalhes aí que isso, só o fato de você, naquele segundo, pensar alguma coisa em relação a isso que está sendo colocado, já foi. Né? Verdade. Mas é interessante a gente pensar um pouquinho mais sobre isso ainda, Valdemir. Sabe por quê? Porque sempre foi a intenção também. Sempre foi a intenção também. O problema é que a interpretação que eles tinham dos mandamentos era só se fizesse, executasse. Mas percebe que Jesus fala assim, eu vou dar um outro mandamento para vocês. Ele não fala isso. Ele fala o quê? Ele vai dar uma nova interpretação do mandamento. Ele mantém o mandamento da forma que estava, mas apenas dá uma nova interpretação. O mandamento já era também para a execução, mas também para os desejos. Também para os desejos. Ele só dá essa interpretação do que eles não tinham. Então a mente deles estava cauterizada de que o erro era só o fazer e não a intenção do coração. Mas se nós formos observar, Deus sempre julgou pensamentos. Deus sempre olhou o nosso coração. Não é só no Novo Testamento, não é só no tempo da graça que Deus está olhando os pensamentos. Mas no Velho Testamento também Deus estava olhando os pensamentos e julgando os pensamentos. E aí a gente fica assim, aí complica, pastor. Você está complicando o negócio. Quem disse que é fácil? Quem disse que alguém aqui vai escapar ileso? Quem disse que alguém não vai ter culpa no cartório? Quem disse? Ninguém falou isso. A Bíblia, pelo contrário, fala que nós somos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado nenhum, a si mesmo está se enganando e a verdade não está nele. Então, a Bíblia vai nos mostrar de forma assim contundente que nós somos pecadores. E olha só o que Lutero fala sobre esse mandamento no Catecismo Maior Luterano. Fala assim, esse último mandamento, então, não é dirigido àqueles que,
o mundo considera patifes. Esse mandamento não é para aqueles que do mundo, a gente fala assim, aquele cara é mau, aquele cara é o cara que o mundo não precisava ter, porque aquele cara é perverso, é ladrão, é desonesto, é um cara que não está no Senhor. Mas, precisamente, aos mais corretos. Opa! Já o reformador já estava trabalhando que esse mandamento não era para os de fora, mas para os de dentro. Assim como os outros também, mas muito mais esse. Porque os de dentro têm um senso do quê? Até do orgulho de estar em Deus, de estar servindo ao Senhor. Não, eu sou filho de presbítero. Que isso? Sou a 5ª geração de presbiteriano. Imagina, sou um pastor já há 12 anos ordenado, e na obra do Senhor estou há 20 anos, 24 anos na obra do Senhor, sem parar nenhum período, sempre trabalhando na obra do Senhor. Imagina, isso daqui é para o Joãozinho que amanheceu antigamente falava discoteca, né? Que amanheceu na balada e que chegou torto em casa. É para aqueles que são gananciosos e querem mais e mais e passam por cima dos outros. Não, meu irmão, isso aqui é para a gente. Isso aqui é para nós. É para aqueles que se acham honestos. No tempo de Jesus, aquela mãe que pediu para colocar os 2 filhos, um do lado. Perfeito. E do outro. O que ela está falando? Senhor Jesus, meus filhos são muito bons. São muito bons. São muito bons. Permita. Aí ela deu aquele senso de humildade, né? Permita que um fique à tua direita e fique um à tua esquerda. Olha, que bom, né? Que bom. É isso mesmo. O senso, o conformismo. Se a gente for olhar outro exemplo, o jovem rico. O jovem rico chega para conversar com Jesus. Senhor, eu faço muitas coisas boas. Eu sou muito bom. Segue os mandamentos, sigo todos os mandamentos à risca. E pelo contrário ainda, Senhor, sabe o que é? Eu sigo uns próprios meus ainda, sabe? Eu achei que era pouco, Senhor, e aí eu peguei uns mandamentos e coloquei lá, porque o senso de justiça do Senhor é muito baixo. Então eu peguei uns meus e lotei, coloquei lá também. Olha que beleza. Então vai fazer o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Pronto. Não é. Saiu triste porque tinha muita riqueza. Meus amados, esse mandamento também é para aqueles que têm uma vida honesta e virtuosa, porque não têm ofendido os mandamentos e aquilo que acha que não tem ofendido os mandamentos e os preceitos que os mandamentos colocam. Pelo contrário, os reformadores já estavam caminhando nesse parecer para uma sociedade que precisava ter essa confrontação, precisava ter esse trabalhar do Senhor na sua vida, para que esse processo de consciência do erro e conversão das coisas viesse na sua mente, para que mudasse a condição da sociedade que eles estavam vivendo. O contexto da reforma está dentro desse processo. Mas se nós pararmos para olhar, não só o contexto lá
está dentro desse processo, mas também o nosso contexto de sociedade está dentro desse processo. O empresário, ele quer perder dinheiro? Não quer perder o dinheiro, certo? Mas por que ele trabalha? Ele trabalha para honrar e glorificar a Deus, ou ele trabalha para ter mais recursos, mais dinheiro? A diferença vai ser essa. Perguntaram uma vez para um jovem rico, um grande empresário, quanto de dinheiro precisa para ser feliz? A resposta dele foi um pouco mais. Um pouco mais. Quanto de dinheiro, se o dinheiro for o teu Deus, precisa de dinheiro para ser feliz? Se esse for o objetivo, é sempre um pouco mais. E é a ganância do coração. O processo que nós temos para a nossa vida deve ser um processo de abrir mão desses desejos pecaminosos e assumir o que Deus quer para a nossa vida, tendo como tudo para louvar e glorificar a Deus. Lá, Marcão. Então, pastor, sempre a ganância, sempre querer mais, né, coisas materiais. E como sempre, o nosso maravilhoso apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, A gente vai ver bastante esse texto aí depois, de Filipenses. Nos dá a palavra dele, e no fim desses versículos ele termina nos dando o prêmio, né? Capítulo 4 de Filipenses, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E agora? E a paz de Deus, que excede a todo conhecimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse último versículo que o senhor leu, eu sempre lembro do Luciano, lendo essa frase aí. Sempre lembro do reverendo Luciano. Ele falava muito desse versículo, e que excede todo o entendimento. Oh, bênção, é a graça do Senhor. Meus amados, esse é um processo que nós devemos olhar para dentro de nós e verificar. Não é um estado de conformação, repito, mas é um estado de olhar o que Deus quer e servir a Deus com o que Deus nos dá. A confissão, o catecismo de Wittenberg, que também é um catecismo de tradição reformada, fala o seguinte, sobre esse mandamento, que jamais entre em nosso coração, nem mesmo a menor inclinação ou pensamento contrário à verdade, contrário a qualquer mandamento de Deus, mas sempre odiemos o pecado de todo o nosso coração e encontremos satisfação e alegria em toda a justiça. Percebe que o destaque aqui é o final, que encontremos não o pecado da ganância, não o pecado do querer do outro, por isso não cobiçarás, é do outro, não é teu. Mas ele fala, encontremos a satisfação e a alegria. A satisfação e a alegria em toda a justiça. Estar satisfeito com o que Deus lhe dá e a alegria com o que Deus, do que você tem, é, em primeiro momento, algo que te coloca até para frente, algo que te coloca até mais alto. E isso traz um aspecto muito grande, porque pensa assim,
Vamos colocar aqui, né? Eu tenho um carro. Se eu estou feliz com aquele carro, eu estou feliz com o meu carro. Está lá, meu carro, 2005, 2006, né? Ó. O carro, ó, bênção, carrão, olha lá, anda, tem 4 pneus, um motor. E é bênção, hein? Se eu estou feliz com o carro, o que eu vou falar do meu carro? Rapaz, esse carro me leva para tudo quanto é canto. Rapaz, esse carro é uma bênção, é econômico. Rapaz, esse carro tem um conforto. Você precisa ver o farol desse carro à noite, vira um dia na tua frente. E como é gostoso viajar com esse carro, rapaz, tração 4x4. Peguei uma estrada de barro uma vez, cara, subiu barro até no teto. E passou, e foi uma beleza, cara, que adrenalina deliciosa com aquele carro. Estou contente com o carro, certo? Agora, se eu estou descontente com o carro, o que eu vou falar? Rapaz, esse carro é uma porcaria. Misericórdia. Como ele faz barulho quando passa no buraco. Rapaz, baixa óleo. Mas que? Tem um vazamento, um pingo de óleo que eu não acho onde que é. Não dá para subir na subida. Quando vai subir na subida, ele pesa, ele perde força. E vira gastão que só. Mas olha, esse carro, se eu soubesse quem me desse 10 mil, eu vendia o carro. Percebe como que o processo do contentamento e o descontentamento muda o teu parâmetro e o teu olhar das coisas? Você valoriza quando você está contente. Você desvaloriza quando você não está contente. Então, ter um coração grato a Deus é aprender também que as coisas vão se somando e vão nos fortalecendo a olhar o que nós temos de bom no nosso meio. Porque se eu estou descontente com o meu carro, passa, né, o Paulo com o carro dele do meu lado, eu falo assim, cara, aquele carro que é carro de pastor, esse daqui não, né? Aquele carro que é o carro, bom, mas não é essa carroça. Agora, se eu estou contente com o meu carro, o que eu faço? Passa o Paulo do lado do meu carro, fala assim, ó, que carro bonito, ó, que bênção, né? Que bênção que Deus abençoe esse meu irmão que tem um carro bom. Nem sei qual que é o carro do Paulo. Espero que seja bom, Paulo. É bênção, graças a Deus. Que bênção, que bom. Percebe, quando eu não estou contente com o que eu tenho, o do outro fica melhor. E eu vou desejar o do outro. E nem sempre o do outro é bom tanto quanto o teu. Pior ainda. Pior ainda. Vai ver quanto IPVA ele paga. Vai ver, né, quantas dificuldades. Vai ver. E não é esse parâmetro também. É o parâmetro do contentamento. Se eu estou contente, está tudo bem. Isso acontece no casamento. Se você não está contente com a tua esposa, você olha uma mulher e fala assim, eita, era essa mulher que minha mãe queria como nora. Por que você não está contente no teu casamento? Não é? Se você não está contente com o teu marido, qualquer outro que parecer melhor, qualquer outro que te ouvir, você vai desejar. Estar contente com o que Deus nos dá é o princípio do não cobiçar. E nós temos que aprender nesse mundo capitalista que a gente vive, o contentamento. Porque senão a gente fica sempre querendo um pouco mais. Antes do Gilberto falar, tem um exemplo aqui, um amigo meu, empresário lá em Curitiba, pastor também, ele contou uma ilustração uma vez, um fato que aconteceu com ele, que ele viu acontecer, e ele contou, isso marcou minha vida. Ele falou assim, ele é grande empresário lá, e ele falou o seguinte, ó, eu estava com um amigo meu, empresário, e ele estava querendo comprar um barco.
Aí ele comprou um barco, muito dinheiro, né? Comprou um barco de 50 pés. Nem sei que tamanho que é isso. É grande. 15 metros. Pronto. Comprou um barco de 50 pés, 2 andares. Cara, chique, coisa boa, não era coisa ruim, não. Aí ele estava navegando lá no porto. Daqui a pouco passa um barco de 80 pés do lado dele. Aí ele olha o barco, 3 andares. Ele olhou para o dele e falou o quê? Esse lixo, esse barco pequeno, tá louco. Eu quero um de 80 ou até maior, porque eu quero passar do lado desse que passou do lado do meu, e quero que ele se sinta humilhado por estar menor. Uai, isso é o contentamento ou descontentamento? Descontentamento. Nós devemos aprender a estar contente com todas as coisas. A casa que mora está gotejando. Oh, irmão, então compra uma telha, né? Em vez de querer humilhar o lugar que você está, não ficar contente. Compra um guarda-chuva, né? Ou um balde, né? Para colocar lá na goteira, né? Mas tenha contentamento com as coisas. Fala, Gilberto. Com relação a sempre a gente querer pedir mais e mais e mais, e se preocupar, né, em ter mais as riquezas, né? Lá em Salmos fala, né, que sem Deus de nada vale trabalhar desde a manhã até a noite para ganhar o pão. Deus dá o pão para os que Ele ama, mesmo que eles estejam dormindo. Então a pessoa fica meio assim aflita, preocupada com o que vai ser o amanhã, minhas riquezas, sei lá, né? Então sim, aqui Deus ele deixa bem claro sobre essa questão, né, da cobiça, da ganância, que Ele vai lá estar sempre amparando o seu próximo. Verdade, verdade. Glenan, tem a nossa irmã Shirley, vai falar aqui isso. Sim. Inveja e cobiça. As duas são sinônimas, né? São sinônimas. Invejar é querer o do outro, cobiçar é também querer o do outro, mas é senso de posse, de ter o que o outro tem. São sinônimos, paralelos. E isso nós devemos ter. Esse contentamento nos livra dessas coisas, sabia? É uma coisa que o mundo tem colocado para nós. Você vai lá no mercado, você entra na seção de televisão, você olha lá, sempre uma TV maior, mais nova, mais moderna, com uma experiência diferente. Você precisa disso. Você necessita disso. E isso é o mal do capitalismo. Isso é o mal do capitalismo. Precisa que você compre. Compre batom, compre tudo. Muito mais do que batom, né? Porque batom é um chocolate. Batom é um chocolatinho, tá, gente? Quem é da minha idade sabe do que eu estou falando, né? Os novos ficam boiando aí, né? Mas o mundo precisa que compre. E a particularidade dessa época é essa. Nós tínhamos eletrônica lá no Paraná, Eletrônica Garcia. E nós consertamos televisão, rádio, parabólica, instalávamos som em carro. E a pessoa ia lá, ela consertava a televisão dela 4, 5, 6 vezes. E estragava com 8 anos, 10 anos, o primeiro conserto, depois ia, e preto e branco, a válvula ainda. Trocava a válvula, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, estragado de novo, ela ia, consertava. Né? Telefunk, Colorado, sempre, olha, tudo aí. Né? Meu pai aqui montou rádio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ele montou rádio. Né? Vinha o kit, ele montava rádio aqui em São Paulo. Né? E olha só, hoje, se estragar a televisão, o que tu faz? Joga no lixo, cara. Olha, esses dias eu achei uma eletrônica ali perto de casa. Falei, nossa, tem uma eletrônica aqui, cara. Olha, nem tinha visto mais. Uma portinha, nós tínhamos 6 portas.
lá na esquina. 6 portas, 5, 6 funcionários trabalhando todo dia, consertando coisa. Funcionário com casa própria, com carro. Olha, né? Que bênção. Porque as pessoas consertavam as coisas. Agora hoje, estragou a televisão, o cara vai lá e fala, eu vou gastar R$300, R$400 nesse negócio, vou nada. Chega lá, joga no lixo, vai lá, compra outra em 20 vezes sem juros no cartão Carrefour. Né? Ó, desconto Carrefour. Fiz propaganda de vocês, né? Né? Pelo menos um desconto, né? A câmera está lá, tá, ó. Né? E olha só, é assim, o mundo virou descartável, mas o mundo consumista precisa que você compre, então eles querem vender a necessidade em você, você precisa desejar, você precisa querer outras coisas, você não precisa de 4 televisões na tua casa, e não é porque o Lula falou que a classe média tem 5, 6 televisões, não sei o quê, não é isso. Você precisa mesmo? Você precisa desejar aquilo que não está à tua frente? É o ponto ali. O Manuel lá pediu a palavra. Dá um toquinho no microfone assim, na chavinha, para ver se talvez entrou em stand-by. Isso, vai. Então, pastor, a questão do descontentamento ele é incrível pelo seguinte, que a pessoa quando está nesse estágio, ele não consegue ver nem as coisas boas. Um exemplo claro é o cara está lá, e você chega, bom dia, aí ele fala, só sou para você. Não é? Então, bem isso. O que acontece? Ele destrói tudo, né? Porque as coisas boas ele não consegue, ele fala mal das coisas boas, né? Então é isso. Até o bom que chega para ele, ele reclama, né? Ele reclama. A gente tinha um ditado antigamente que hoje quase não se fala, né? Cavalo dado, não se olha o dente. Olha, chegou para você, então, agradeça, né? Agradeça, né? Agradeça. E como é difícil ensinar isso até para nossas crianças, né? Até para nossas crianças. Quem pediu a palavra? Aqui. Aqui. O Glenão, o nosso irmão Valdemir. Quando chega aqui no microfone, eu vou falar aqui, ó. De acordo com George Barna, a maioria dos cristãos evangélicos de hoje, ó, 76% não pensa que tolera outros deuses. 76% dos cristãos hoje não pensa que adora outros deuses. 77% dos cristãos de hoje falha em sua obrigação de obedecer aos pais. 77%. 93% é um número considerável. Eles não são culpados de assassinatos. Acham que eles não são culpados de assassinato, nem de pensamento. 82% acham que não são culpados de adultério. 86% acham que não são culpados de roubo. E aproximadamente a metade não pensa ter caído da glória de Deus por mentir. E o índice exato é 48%. Esses caras é muito santo, né? Não tem consciência do pecado e do erro. Se nós, com essa perspectiva que a gente já viu tudo aqui, será que a gente estaria dentro desses 48% aqui, ou será que nós teríamos esse índice lá em cima de culpado, né? Eu creio, sinceramente, que nós precisamos ter a consciência mais dos nossos erros. E quer ver só como que isso é muito tangente para nós? Vou falar uma coisa aqui. Nós temos um momento de contrição de pecados no nosso culto. Quantas vezes, não precisa falar, quantas vezes você chegou nesse momento de contrição do pecado e você fechou o olho, abaixou a cabeça e falou assim,
Eu vou pedir perdão do quê? Eu vou pedir perdão do quê? Cara, não tem do que eu pedir perdão. Tá vendo como que é? Não sei de nenhum pecado na minha vida. Meu irmão, é uma consciência cauterizada isso. Não é que você não tem pecado, é que você não está vendo o teu pecado, que é pior ainda. Não é o problema, o pior doente é aquele que não reconhece a sua enfermidade, meu irmão. Porque o doente que sabe que está doente, ele vai o quê? Ele vai tratar. Ele vai se corrigir. Mas o problema é que tem pouco falado sobre o pecado, tem pouco tido da reflexão sobre os erros. É mais a mensagenzinha, né? Arroz com feijão, bife, né? De vai lá, você está bem, seja você mesmo, faça o teu coração, faça a tua vontade, e não a consciência do erro e do pecado. Irmão, por favor, nós precisamos ter a consciência do erro. Mas errar é um acidente de percurso, é verdade, mas nós, se tivermos consciência do trajeto, a gente vai ter a certeza que a gente está no caminho, meio que tentando acertar, mas não está bem assim ainda na direção certa. E esse é o processo que a Bíblia vai nos falar de conversão. Conversão é convergir o nosso coração para Deus todo dia. É diferente de salvação. Salvação acontece em um único ato, um único momento, Deus nos salva. Mas o processo de conversão é dobrar o nosso coração para o coração do Senhor, rumo a Ele, rumo ao alvo certo, mas dobrando o nosso coração todo dia, brigando com a nossa natureza carnal todo dia, todo momento, todo instante. E se a gente dormir em algum momento, meu irmão, oxa, coitado da esposa, né? Coitada dela. Por quê? Porque o Otoniel, o velho homem, sai novamente e quer ressaltar e quer viver esse processo do homem carnal. Meu irmão, a gente deve ter consciência do pecado. Fala, Valdemir. Tem que dar um toquinho no microfone, no meio aqui, ó, no meio. Aí. Dá um toquinho, só um toquinho. Foi? Aí. Então, antes de falar isso aqui, rapidinho, só que o senhor tocou nesse assunto do pecado, nós tínhamos aula com o pastor Cláudio Marra aqui ao lado, e ele estava falando um dia uma aula sobre santificação. Foi exatamente isso que nós, saindo da aula, eu comentei com ele. Eu falei assim, nesse processo de ser de santos, que o santo que exortamos para, nós somos pecadores. Como deixar de, eu falei para ele assim, como a gente não vai pecar daqui 3 minutos? Aí nos comentários, bom, só de pensar nisso eu já pequei, né? Então, é uma dinâmica difícil, mas que nós temos que olhar para Jesus, né? Que nem Pedro. Um exemplo, se afundou porque você parou de olhar para Jesus. Mesma coisa, a dinâmica do santificar mesmo sendo pecadores. Mas o que eu ia comentar sobre o que nós estamos da aula aqui, é o que está aqui em Mateus 6, 19 a 21, que fala dos tesouros, né? São os tesouros da terra, traça, ferrugem e corrói, né? Se o nosso tesouro, porque onde está o meu tesouro, aí também estará o teu coração, né? Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida terrena, né? Mas olhando para as coisas espirituais, realmente, se você se contenta com aquilo que você tem, né? O teu coração está naquilo, você está feliz, né? É claro que, trazendo para o aspecto maior, que é espiritual, abrange tudo e aplaca, né? Esse desejo nosso humano de querer e nunca estar contente. Sim. Porque a gente se contenta com o que tem. Verdade. Tiago 2,10 fala assim, pois qualquer que guardar toda a lei, mas, o quê? Tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que ele está falando? Está falando que na tua vida, se você guardar 99% dos mandamentos e errar em apenas um,
ou vamos colocar assim, 0,001, você já é condenado, preso, né? E game over para você, executado. Então, não tem um justo sequer. Não tem. O teu senso de justiça não deveria estar tão ressaltado. Mas você pode pensar, mas o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado, não tenho pecado mais em minha vida. Pô, irmão, glória a Deus por isso. O termo que ele usa para isso é fazer e continua fazendo. Não é um ato que foi só lavar, mas ele nos lavou e ele continua nos lavando. E esse processo de lavar, sabe até quando vai? Até quando você estiver vivo. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Nós precisamos do Senhor constantemente. O Catecismo de Westminster, falando sobre esse mandamento, fala assim: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Proíbe todo o descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e toda tendência e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Então, esses reformadores, esses teólogos já trabalharam no passado esse contentamento com o que Deus nos dá, mas também a alegria com o que Deus faz na vida do nosso próximo. Em nós não desejar o que ele tem. Isso é muito importante. Olha só, Isaías 64:6 fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso aí. Não é o povo lá de fora. Ah, mas o povo lá de fora é mais. Olha, sujo por sujo, meu irmão. Olha, o que você prefere, sujo por sujo? Não é isso. O que nós devemos ter a consciência é de que nós precisamos do Senhor constantemente e devemos nos alegrar no Senhor constantemente, nos arrepender dos nossos pecados constantemente, porque aquilo que nós achamos que somos bons, isso não vale. Eu já vi muitas pessoas falar assim: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta. Por que Deus não me abençoa? Me perguntaram esses dias aí, essa semana agora. Olha, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora. Meu marido é trabalhador, é honesto. Por que nós não temos um carro melhor? Por que Deus nos dá um carro melhor? Por que Deus nos dá uma vida melhor? E por que tanta gente ruim tem tantas coisas? Tá, vamos ter que perguntar para ele lá no céu, né? Mas uma coisa é fato. O nosso melhor não é nessa terra. Você está esperando dessa terra o melhor? Então, a tua vida é pequena, é passageira, é fugaz. Por quê? Porque essa terra é pequena. Quem já viveu mais nessa terra nos últimos anos aí? Vamos pensar no tempo bíblico lá, a gente vai encontrar gente que viveu muito tempo, né? Quem? Matusalém? Quantos anos viveu Matusalém?
969 anos. É ano para arrebentar, né? 10 vezes mais do que quem viveu, né, nessa época aí. Tem um irmão que falou que a esposa dele, a mãe dele está com 103 anos. Eu falei, olha, que bênção. 103 anos, 103 ou 102, uma coisa assim. Falei, que maravilha, que bênção, meu irmão. O que é 103 anos para a eternidade? É um pingo, né? É um pingo no oceano. O que é 969 anos para a eternidade? É um pingo e meio. É nada, é nada, é nada, é nada. Então, nossa vida, e o apóstolo Paulo fala que se a nossa vida, e o prazer da nossa vida se detém essa terra, nós somos os mais miseráveis. Não é para essa terra, não é para esse lugar. E aí, minha conclusão para essa pessoa, foi essa: olha, filhinha, deixa eu te falar uma coisa para você. Você deve procurar a bênção lá do céu, porque a bênção dessa terra ela é passageira, ela é fraca. A Bíblia fala que nós devemos acumular tesouro onde ladrões não escavam, não roubam, ferrugem não estraga as coisas. Porque aqui tudo isso você compra um carro zero agora, você tirou da concessionária, quantos por cento perdeu? 30%? É nada. Não, é muito, né? 10% aí já foi, né? Já caiu. Bom, eu acho, sei lá, nunca comprei carro zero, mas é isso aí, 10% não é média, 10%? 10% aí já perdeu já. Isso aí, mas está zero, está zerinho, mas não, tirou, já era, perdeu. Aí, se você não fizer um seguro, até antes da concessionária, eu falei, não, vou ali no corretor, aqui na esquina, aqui, mais um carro te encontrou na esquina, antes de chegar lá e fazer o seguro, e bateu no carro e deu PT, o que vai acontecer com isso aí? Você perdeu 90% do carro. O carro de 120 mil, você vai vender por 20. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corrói. Porque as coisas dessa terra é pequena e fraca. Não tem valor. Você acha que é muito e tem muito? O muito sem Deus é nada. O muito sem Deus é vazio. O muito sem a paz com Deus não tem valor nenhum, porque não tem psicólogo, não tem remédio, não tem psiquiatra que pode dar paz com Deus no teu coração. Não tem, isso não existe. Não existe. Filipenses 4, para a gente estar fechando, e aí te digo o seguinte, que não está nem na metade do estudo ainda. Filipenses 4, 11 a 13, acho que foi o banquinho que me fez atrasar. Fala assim, digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Foi rico já ele? Tinha sido rico ele? Sim. O apóstolo Paulo era um doutor da lei, tá? Era um cara do Sinédrio, tinha soldados a serviço dele, tinha todo um conjunto de coisas na vida dele, e ele era bem de vida. Tanto financeiramente, quanto intelectualmente, o apóstolo Paulo, ele era abastado, ele tinha muito, tinha bastante. Olha ali, e aí ele fala que ele aprendeu a viver contente na pobreza. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser, o quê? Honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Então, ele está falando para nós que ele teve bastante e teve pouco. Ele fala de fartura e de fome. Assim como de abundância, como de escassez. Tem bastante. Come à vontade. Mas escassez, tem que regar, porque se eu não dividir a
o almoço não vai ter janta. Então, divida a janta com o almoço e bora. E aí, versículo 13, que tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente. Tem bastante? Ou viver contente quando tem bastante é fácil, né? Vamos falar a verdade, hein? Né? É fácil, porque vem os amigos para comer, a gente convida as pessoas, tem Coca-Cola, tem, né? Tem churrasco, tem picanha. O problema é quando você tiver dole na mesa, né? Tiver dole na mesa e só tiver abóbora, né? Não veio a picanha, veio só a abóbora. Aí o negócio arrocha, né? Uxa, a abóbora é bom, hein? Uma abóbora é bom, é doce de abóbora, né? É molho de abóbora, arroz com abóbora, feijão com abóbora. Né? É bom, é bom, é bom. Faz parte, né, irmão? Mas olha só, a gente tem que aprender a estar contente, né? Em tudo dai graças. E é interessante que ele fala em tudo, não por tudo. Em tudo dai graças. Eu não tenho que dar graças porque eu só tenho abóbora, mas eu tenho que dar graças pela abóbora. Ó Deus, obrigado porque eu estou aqui. Ó, está lá. Né? Deus, obrigado porque o Senhor me dá o alimento do dia. Obrigado porque no meio da dificuldade o Senhor está comigo. Obrigado porque minha esperança não é a picanha, não é a abóbora, não é o sol, não é o frio, não é o calor, não é a casa. Só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal promoção. Só vou estar contente. Não, irmão, para aí. Para. A nossa alegria deve ser o Senhor nosso Deus. Estar contente quando tem, mas estar contente quando está faltando. Quando a mesa está vazia, quando tiver água para tomar. Mas tome com alegria. Deus, obrigado por essa água. Obrigado pelo arroz, pelo feijão. Obrigado porque o alimento me dá sustento para continuar vivendo nesse dia. Independente da circunstância. Devemos estar contentes em todo momento. Alegre, feliz no Senhor Jesus Cristo. Vou convidar para a gente ler os dois últimos textos para a gente fechar aqui. 1 Timóteo 6, 6 a 10, e depois a gente vai ler 17 a 19 também do capítulo 6 de 1 Timóteo. Fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, tudo que dessa terra fica nessa terra. Morreu, não vai o carro no caixão, não vai a chave, né, não vai a casa, não vai nada. Vai só a pessoa para a cova. E pior ainda, algumas vezes, né, os herdeiros vão ficar brigando ainda por causa do que tem. Misericórdia, né? Mas não é anormal. E ele continua: tendo sustento e com o que vestir, e sejamos o quê? Contentes. Fique contente. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, quem quer muito vai sofrer bastante, porque não tem a paz com o Senhor Deus, só quer as coisas. O amor ao dinheiro. E é interessante que quando a Bíblia fala de dinheiro, ele fala de mamão. Mamão pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus para a tua vida. E aí não dá para servir a dois senhores.
Ah, quero ter uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, quero ser uma pessoa de sucesso. Né? Para quê? Para si mesmo, para ter muito dinheiro, para ter uma casa grande, ou para louvar a Deus e glorificar o Senhor. O objetivo da tua vida, a centralidade do teu coração que vai fazer a diferença. E o segundo texto para nós fecharmos aqui é 1 Timóteo 6, agora versículo 17 a 19. Fala assim: exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E percebe que ele fala que a riqueza o quê? Ela é instável. Porque o rico hoje pode ser pobre amanhã. Certo? Pode. E o pobre amanhã pode ser rico amanhã. O pobre hoje pode ser rico amanhã. Mas ele fala para colocar a confiança em quem? Não na riqueza, mas em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, ele não está recriminando do rico ser rico, não está falando que o rico não pode ser rico. O rico, glória a Deus porque é rico, e que bênção que é rico, mas não deve confiar na riqueza, mas deve confiar em Deus. E deve utilizar o seu recurso que ele tem para abençoar as pessoas à sua volta, certo? Para cuidar do outro, do oprimido, com trabalho, com desenvolvimento social, intelectual e espiritual. Então, tudo isso deve ser para glorificar a Deus, acumular tesouro no céu, glorificando o nome do Senhor. Que nosso coração não venha ficar corrupto, corrompido, ou que o nosso desejo seja as coisas dessa terra, mas seja as coisas espirituais para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando esse momento de estudo. Espero que Deus tenha falado no teu coração, espero que a palavra venha encontrar uma terra fértil na tua vida, um coração para produzir frutos de vida em nome de Jesus. Ó Pai, nossa oração, nosso desejo é que o Senhor esteja nos mostrando, ó Pai, onde nós estamos errando e se estamos errando. Ó Pai, querido, peço que o Senhor esteja nos convencendo das nossas falhas. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nosso coração seja cada dia mais direcionado ao Teu coração. Que nós viemos querer o que o Senhor quer. Que a nossa vida seja uma vida de servo que serve ao Deus Altíssimo. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Trabalha, ó Pai, esse contentamento em nosso coração. Trabalha, ó Pai, esse desejo de Te amar mais, de Te adorar mais, de engrandecer mais. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nossa vida venha servi-lo em todo instante. Seja no momento da fartura, como no momento da escassez. Seja o momento da saúde, como o momento da enfermidade. Seja o momento, ó Pai, da esperança plena em nossa vida e todos os dias do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela nossa irmã Yolanda que está aqui com a gente. Muito obrigado. Alegria ter a senhora aqui com a gente. Muito bom. Muito obrigado. Deus abençoe.